Ela foi chicoteada e expulsa de casa por não gerar filhos. Até que um humilde fazendeiro fez isso. Existe uma crueldade que não grita, mas destrói. Aquela que se esconde atrás da tradição e do é pro bem. Foi assim que uma mulher simples, de vida humilde e fé silenciosa, foi punida em público não por um erro, mas por não conseguir gerar filhos. Quando tudo parecia acabado e a esperança mínima mal respirava, alguém improvável entrou em cena. Um fazendeiro pobre, ignorado por todos, faz algo que deixa a todos chocados e sem acreditar. Antes de começarmos esta história emocionante, não se esqueça de deixar seu like e sua inscrição. Isso ajuda muito a continuarmos trazendo mais histórias como esta. No interior do Mato Grosso, o lugar não é apenas cenário. Ele respira, observa e, muitas vezes, consente. Ali, a injustiça social se esconde atrás de cercas velhas, estradas de terra batida e costumes repetidos sem reflexão. O cotidiano realista parece calmo à primeira vista, o gado pastando, o sino da igreja ao longe, as conversas pausadas na porta do mercado. Mas esse aparente sossego carrega um julgamento coletivo silencioso, desses que não precisam de palavras para ferir. Basta um olhar atravessado, uma ausência no cumprimento, uma cadeira vazia onde antes havia convite. A tradição cruel se apresenta como regra não escrita, passada de pai para filho, de púlpito para a mesa do almoço. E quando todo mundo concorda sem pensar, o silêncio da comunidade vira cúmplice. Não há gritos, só uma violência moral bem treinada, aceita como parte da vida humilde. É nesse chão que o sofrimento humano aprende a andar descalço. A igreja, ali, não é só templo, é também tribunal informal. Mistura-se fé com autoridade, crença com controle, criando um terreno fértil para o abuso de poder. Ninguém acorda dizendo vamos ferir alguém hoje, veja bem, tudo vem embalado como correção, como cuidado, como zelo moral. A emoção crua não explode, ela escorre devagar, na forma de olhares atravessados e conselhos carregados de julgamento. Estou dizendo isso porque me preocupo com você. Quantas vezes essa frase serviu de passaporte para crueldade disfarçada? O que assusta não é a violência explícita, mas a naturalização dela. Quando a dor silenciosa vira método educativo, a dignidade humana começa a perder espaço sem fazer barulho. E a fé, que deveria ser refúgio, se transforma em ferramenta de vigilância. É curioso e doloroso como sistemas opressores quase nunca se parecem com vilões de novela. Eles vestem roupas simples, falam manso e usam expressões conhecidas, daquelas que a gente já ouviu a vida inteira. É pro bem dela, sempre foi assim. Deus sabe o que faz. Frases pequenas, quase inofensivas quando isoladas, mas que empurram pessoas vulneráveis para dentro de um conflito progressivo do qual é difícil escapar. A pressão social crescente não precisa levantar a mão. Basta apontar o dedo e esperar que todos sigam. E seguem, porque questionar custa caro demais para quem já vive no limite. Quem discorda aprende rápido que a discordância tem preço, e o pagamento vem em forma de isolamento. Quem olha de fora pode até perguntar, mas por que ninguém fez nada? A resposta dói, porque é simples, porque o sistema funcionava. A humilhação pública era vista como ferramenta legítima, quase pedagógica, um método de endireitar quem supostamente saiu do caminho. Nesse ambiente, a empatia crescente é sufocada cedo, como brasa apagada com terra antes de virar fogo. E quando alguém sente vontade de intervir, o medo fala mais alto. Já vi isso acontecer em situações reais, quando uma injustiça clara se transforma em espetáculo silencioso, e todo mundo prefere não se comprometer. A justificativa é sempre a mesma. Não é da minha conta, não quero me meter, ela deve ter feito alguma coisa. O vilão, então, deixa de ter rosto e vira estrutura.
Uma engrenagem que funciona porque todos giram juntos. Esse lugar ensina desde cedo que questionar é perigoso e que obedecer é mais seguro. As crianças aprendem observando. Quem levanta a voz é silenciado, quem destoa é corrigido, quem insiste é excluído. Só que segurança aparente cobra um preço alto: a normalização do sofrimento alheio. É assim que uma comunidade inteira aprende a olhar para a dor e chamá-la de correção, a testemunhar injustiça e chamá-la de tradição. Mas toda engrenagem tem uma falha, ainda que escondida. Porque basta uma pessoa simples começar a enxergar diferente para tudo ficar instável. Uma rachadura mínima no consenso pode derrubar estruturas inteiras. E é justamente quando o sistema parece mais sólido que a história começa a se mover, em direção a alguém que ainda nem entrou em cena. Antes de conhecer Ana Alice, é preciso entender o palco onde sua história se desenrolou, um lugar onde a poeira da estrada se mistura com a poeira do tempo, onde as coisas mudam devagar. Quando mudam, as casas têm paredes grossas, feitas para durar, mas também para esconder. O que acontece dentro de cada porteira é assunto privado, até que alguém decida que não é mais. E quando a comunidade resolve transformar o privado em público, não há parede que proteja. Esse era o mundo de Ana Alice. Esse era o mundo que a esperava. Um mundo que ela conhecia desde sempre, mas que nunca imaginou que se voltaria contra ela com tanta força. Ana Alice nasceu numa casa pequena, de chão batido e telhado remendado, onde o amor existia, mas nunca foi nomeado. Seus pais trabalhavam do amanhecer ao escurecer, e o cansaço não deixava espaço para conversas longas, nem para afetos declarados. Havia comida na mesa, nem sempre farta, mas sempre presente, e isso, por si só, já era considerado prova suficiente de cuidado. A família funcionava como uma engrenagem silenciosa. Cada um cumpria seu papel sem questionar, sem reclamar, sem esperar reconhecimento. A dignidade humana ali estava atrelada à utilidade. Você valia pelo que fazia, não pelo que era. O que Ana Alice aprendeu em casa não veio de palavras diretas, mas de observação constante. A mãe nunca reclamava, mesmo quando o corpo pedia descanso. O pai decidia, e pronto. As irmãs mais velhas casaram cedo e repetiram o ciclo sem hesitar. A mensagem era clara, ainda que nunca pronunciada. Mulher boa é mulher que não dá trabalho, que não questiona, que aceita. A injustiça social começa assim, em pequenas doses diárias, tão diluídas no cotidiano que parecem naturais. Ana Alice cresceu acreditando que seu valor estava em servir, em cuidar, em não ocupar espaço demais. E essa crença, plantada cedo, criaria raízes difíceis de arrancar. A mãe de Ana Alice era uma mulher curvada pelo tempo e pelo silêncio. Não por fraqueza, mas por estratégia de sobrevivência. Ela aprendeu que protestar era inútil, que chorar era perda de tempo, que aguentar era virtude. E passou isso adiante como quem passa uma receita de família, sem perceber que o ingrediente principal era a anulação. Quando Ana Alice, ainda menina, perguntou por que as mulheres não podiam fazer certas coisas, a resposta veio rápida: porque não pode. E pronto, fim da conversa. A violência moral nem sempre vem de estranhos. Às vezes, ela é transmitida por quem mais nos ama, simplesmente porque foi a única forma de amor que essa pessoa conheceu. O pai de Ana Alice estava sempre ali, mas nunca de verdade. Trabalhava, voltava, comia, dormia, repetia. As palavras eram poucas, quase todas práticas. Fecha a porta, apaga a luz, amanhã acordo cedo. Não havia maldade nele, mas também não havia presença afetiva. Era como viver com um móvel que respira, útil, necessário, mas incapaz de acolher. Ana Alice nunca soube o que ele pensava dela, nunca ouviu um elogio, nunca recebeu um abraço que não fosse mecânico.
E essa ausência emocional ensinou algo perigoso, que amor não precisa ser demonstrado, basta ser presumido. Anos depois, ela replicaria esse modelo sem perceber, aceitando migalhas como se fossem banquetes. Ana Alice era a caçula de 5, a última na fila para tudo: comida, roupa, atenção. Não por crueldade, mas por lógica de escassez. Em casas pobres, os recursos são distribuídos por necessidade, não por afeto. E ela aprendeu cedo a se contentar com o que sobrava, a não pedir, a não esperar. O julgamento coletivo familiar funcionava assim: quem reclama é ingrato, quem quer mais é egoísta, quem sonha alto está perdendo tempo. Seus irmãos seguiram caminhos previsíveis. Os homens para o trabalho pesado, as mulheres para o casamento. Ninguém perguntou o que Ana Alice queria. Ninguém imaginou que ela pudesse querer algo diferente. A fé entrou na vida de Ana Alice antes mesmo que ela pudesse escolher. Era levada à igreja todo domingo, vestida com a melhor roupa que tinha, geralmente a menos remendada. Ali, aprendeu que Deus vigia tudo, que o sofrimento é teste, que a recompensa vem depois. Aprendeu também que duvidar é pecado, que questionar é soberba, que aceitar é virtude. A tradição cruel se apresentava embalada em hinos e sermões, e ninguém ousava desembrulhar. Ana Alice rezava todas as noites, pedindo coisas simples: saúde para a família, comida para a semana, um futuro tranquilo. Não sabia que anos depois, essa mesma fé seria usada como arma contra ela. Desde cedo, Ana Alice entendeu que seu destino era casar. Não porque alguém tivesse dito com essas palavras, mas porque todas as conversas apontavam para isso. Quando você casar, seu marido vai gostar de... Uma boa esposa faz assim. O casamento não era uma opção entre outras. Era a única porta visível. Estudar era luxo. Trabalhar fora era vergonha. Ficar solteira era fracasso. A pressão social crescente empurrava as meninas para esse caminho único, e Ana Alice caminhou sem resistência. Achava que era escolha, mas era apenas a ausência de alternativas. E quando não se conhece outro caminho, é fácil acreditar que o único existente é o certo. Quando Ana Alice se casou, aos 19 anos, a família comemorou como se tivesse cumprido uma missão. O alívio era quase palpável. Mais uma filha encaminhada, mais uma boca a menos para alimentar. Não houve conversa sobre o que esperar, sobre como se proteger, sobre o que fazer se as coisas dessem errado. Ela partiu com uma mala pequena e uma bênção rápida, sem saber que estava levando consigo todas as crenças que a tornariam vulnerável. A família que não protegeu não o fez por maldade, mas por ignorância repetida. E essa é, talvez, a forma mais triste de falhar, sem sequer perceber que está falhando. Depois do casamento, Ana Alice visitava a família de vez em quando, mas as conversas eram sempre superficiais. Tudo bem? Tudo. Ninguém perguntava de verdade, ninguém queria saber de verdade. O silêncio da comunidade começava em casa, na incapacidade de falar sobre o que importa. Quando os problemas no casamento começaram, ela não teve a quem recorrer. Voltar para a casa dos pais seria admitir fracasso, seria dar trabalho, seria ocupar espaço que já não existia. A solidão não começou na estrada depois do castigo. Começou muito antes, na mesa de jantar de uma casa onde todos estavam presentes, mas ninguém estava disponível. Entender a família de Ana Alice é entender por que ela não conseguiu se defender. Não por fraqueza de caráter, mas por construção sistemática. Ela foi ensinada a obedecer, não a questionar, a aceitar, não a exigir, a servir, não a ser servida. A dignidade humana que ela carregava era uma dignidade condicional, atrelada ao cumprimento de expectativas alheias. Quando o corpo falhou em cumprir a expectativa mais importante, gerar filhos, ela não tinha ferramentas para resistir ao julgamento. Não tinha voz treinada para gritar, nem pernas firmes para fugir.
Tinha apenas o que sempre teve: a esperança mínima de que, talvez, as coisas melhorassem sozinhas. E essa esperança, frágil como era, seria testada até o limite. Antes que a dor tivesse nome, ela era só mais uma pessoa simples, vivendo uma vida humilde, dessas que quase nunca viram história. Acordava cedo, antes do sol firmar coragem, e acendia o fogão à lenha como quem acende o próprio dia. O cheiro da madeira queimando misturava-se ao café ralo, criando um cotidiano realista, sem glamour, mas cheio de pequenas certezas. O café era sempre o mesmo: forte, amargo, feito com o pó mais barato do mercado. Mas havia ritual ali, havia constância, e isso bastava. Enquanto a água esquentava, ela pensava no que precisava ser feito, não no que faltava. Era ali, nesses rituais discretos, que a dignidade humana se sustentava. Nada de grandes sonhos, apenas o desejo honesto de viver em paz. Chamavam-na de Ana Alice, nome simples, quase invisível, como tantos outros espalhados pelo interior. Sua mãe escolhera o nome em homenagem a uma santa de calendário, sem saber que a filha carregaria, anos depois, um peso que nenhuma santa conseguiu evitar. Ana Alice não gostava nem desgostava do próprio nome. Ele simplesmente existia, como existem as coisas que a gente não escolhe. Na escola, os poucos anos que frequentou, havia outras 3 Anas na mesma sala. Ela era a Ana Alice da Dona Zefa, identificada pela mãe, não por si mesma. Já adulta, ela diria que seu nome era adequado, palavra que dizia mais sobre sua vida do que qualquer descrição elaborada. Adequado, não especial, não insuficiente, apenas adequado. Bordava à tarde, sentada na varanda, enquanto o tempo passava sem pressa. Cada ponto parecia uma tentativa silenciosa de organizar o mundo, de dar forma ao que não se podia dizer em voz alta. Aprendera a bordar com a avó, que aprendera com a mãe dela, que aprendera com alguém cujo nome já se perdeu. Havia algo de ancestral naquele gesto repetido, como se ao puxar a linha, ela se conectasse a uma linhagem de mulheres que também precisaram criar beleza em meio à escassez. As toalhas que bordava eram simples, flores miúdas, barrados geométricos, mas carregavam horas de dedicação silenciosa. O bordado não era arte, era sobrevivência disfarçada de passatempo. Era a única coisa que pertencia só a ela. Cuidava dos animais, com um carinho automático, como quem entende que o afeto também mora nos gestos repetidos. As galinhas a reconheciam pelo som dos passos, o cachorro velho pelo cheiro. Ela conversava com eles em voz baixa, não porque esperasse resposta, mas porque o silêncio total pesava demais. "Bom dia, pintada", dizia para a galinha mais velha. "Calma, trovão", murmurava para o cachorro ansioso. Ali não havia palco, não havia plateia. Só uma fé íntima, sem espetáculo, dessas que conversam baixo com Deus. Eram esses pequenos diálogos que mantinham sua sanidade intacta, que lembravam a ela que ainda existia, que ainda tinha voz. E isso a tornava ainda mais vulnerável num lugar que confunde silêncio com fraqueza. O que muita gente não entende é que pessoas assim não se veem como símbolo algum. Ela não carregava bandeiras nem discursos prontos. Era alguém comum, atravessada pelas mesmas contas, pelos mesmos cansaços, pelas mesmas esperanças miúdas. Se alguém lhe perguntasse: "Quem é você?", a resposta viria em funções: filha de fulano, esposa de ciclano, moradora de tal lugar. A identidade para mulheres como ela era construída pelo entorno, não por escolha própria. Ana Alice nunca se perguntou quem era fora desses papéis, porque a pergunta nem fazia sentido. E quando o entorno decide mudar a narrativa, a pessoa descobre que nunca teve controle sobre a própria história. A injustiça social costuma escolher exatamente esse tipo de personagem vulnerável. Quem não grita, quem não sabe se defender em público,
Quem aprendeu que questionar é perigoso. Ana Alice era o alvo perfeito porque nunca imaginou que poderia ser alvo. Ela não estava preparada para a guerra simplesmente porque não sabia que havia uma. Vivia sua vida pequena achando que, se fizesse tudo certo, estaria protegida. O julgamento coletivo começa assim, quando a comunidade passa a enxergar defeito onde antes via normalidade. E pouco a pouco, a empatia vai sendo substituída por expectativa e cobrança. A mesma vizinha que elogiava seu bordado passaria a comentar sua barriga vazia. Se alguém perguntasse o que ela queria da vida, a resposta caberia numa frase curta: uma casa tranquila, um marido presente, talvez um filho correndo pelo quintal. Sonhos pequenos e possíveis, desses que não ameaçam ninguém. Ela não sonhava com riqueza, nem com fama, nem com escapar daquele lugar. O interior era seu mundo, e ela não imaginava outro. Às vezes, deitada à noite, pensava em como seria ter uma filha para ensinar a bordar, ou um filho para ajudar na roça. Imaginava os primeiros passos, as primeiras palavras, o cheiro de bebê recém-banhado. Eram pensamentos doces que a embalavam para o sono. Já acompanhei histórias parecidas, em que pessoas comuns são esmagadas não por grandes tragédias, mas por pressões sutis e constantes. Quando o entorno decide que você deve ser outra coisa, o chão começa a ceder devagar. Ironicamente, é justamente essa simplicidade que contrasta com a violência moral que viria depois. E mulher que acendia o fogão com cuidado seria a mesma acusada de fracasso. A mulher que bordava em silêncio seria exposta em público. A mulher que conversava baixo com Deus seria julgada por quem dizia falar em nome dele. O contraste não é acidental, é estrutural. Sistemas opressores funcionam melhor quando a vítima não parece vítima, quando a crueldade pode ser disfarçada de correção. Ana Alice, com sua vida mansa e seus sonhos modestos, era o tipo perfeito de pessoa para ser destruída sem que ninguém se sentisse culpado. Ana Alice ainda não sabia, mas aquela rotina aparentemente segura já carregava rachaduras. O amor que parecia abrigo logo se transformaria em cobrança. O silêncio que antes era refúgio começaria a pesar. E aquilo que era íntimo passaria a ser debatido como se fosse assunto público. É sempre assim. A queda nunca começa com um empurrão, mas com um desequilíbrio quase imperceptível. Um olhar diferente do marido, uma pergunta repetida da sogra, uma ausência de carinho onde antes havia afeto. Pequenos sinais que, sozinhos, não significam nada, mas que juntos formam um padrão assustador. E quando alguém percebe, já está no meio do conflito progressivo que muda tudo, porque às vezes o problema não é a dor em si, é quem passa a medir o seu valor por ela. Ana Alice, sem saber, caminhava para um ponto de não retorno. A mulher que acordava cedo para acender o fogão, logo acordaria cedo para enfrentar julgamentos. A mulher que bordava para organizar o mundo, logo descobriria que o mundo não queria ser organizado por ela. E a fé silenciosa, que antes era força, seria usada contra ela como evidência de fraqueza. Se tivesse fé de verdade, já teria engravidado. Essa frase ainda não tinha sido dita, mas já pairava no ar, esperando o momento certo para cair. Quando os meses começaram a passar sem sinal de gravidez, Ana Alice não se desesperou de imediato. Sabia que essas coisas levam tempo, que cada corpo tem seu ritmo, que Deus age na hora certa. Mas a paciência do entorno era menor que a dela. Primeiro vieram as perguntas disfarçadas de interesse. E aí, já tem novidade? Depois, os conselhos não solicitados. Minha prima demorou, mas tomou um chá e funcionou. A pressão social crescente começava assim, sutil, quase carinhosa. E Ana Alice, querendo agradar, querendo cumprir o que se esperava dela, começou a buscar soluções.
não por desespero ainda, mas por obediência. Porque boas esposas tentam, boas esposas não desistem, boas esposas fazem de tudo. O primeiro chá foi de arruda, preparado segundo instruções de uma vizinha mais velha. Amargo, difícil de engolir, bebido em jejum durante 9 dias seguidos. Não funcionou. Depois veio o chá de folha de algodão, o chá de artemísia, o chá de unha de gato. Cada receita vinha acompanhada de uma história de sucesso. Fulana tomou e engravidou no mês seguinte. Ana Alice anotava tudo num caderninho, seguia as instruções à risca, esperava. A violência moral ainda não era explícita, mas já se insinuava nas entrelinhas. Cada receita nova era um lembrete de que ela estava falhando, de que precisava de ajuda externa para fazer o que outras mulheres faziam naturalmente. Quando os chás não bastaram, vieram as benzedeiras. Dona Zulmira, do outro lado do rio, era famosa por desatar mulheres. Ana Alice foi até lá 3 vezes, sempre levando uma galinha ou um saco de farinha como pagamento. O ritual era sempre o mesmo: rezas murmuradas, ramos de alecrim, água benta respingada. Dona Zulmira dizia que havia um encosto, um mal-olhado, algo que impedia. Prometia que, com fé, tudo se resolveria. Ana Alice voltava para casa com esperança renovada, acreditando que dessa vez seria diferente. Mas os meses passavam e o ventre continuava vazio. A dor silenciosa crescia a cada promessa não cumprida. A fé, que sempre fora refúgio, virou negociação. Ana Alice prometeu a Santo Antônio que, se engravidasse, caminharia de joelhos até a igreja. Prometeu a Nossa Senhora que daria o nome da santa à filha. Prometeu a Deus que seria a melhor mãe do mundo, que nunca reclamaria de cansaço, que criaria o filho na igreja. As promessas se acumulavam como dívidas impossíveis, e cada menstruação era um novo calote. A tradição cruel ensinava que Deus atende quem merece. Então, se ele não estava atendendo, a culpa devia ser dela. Talvez sua fé fosse fraca, talvez houvesse algum pecado escondido. A injustiça social se travestia de teologia, e Ana Alice começava a se ver como indigna. Depois de 2 anos de tentativas caseiras, o marido decidiu que era hora de procurar um médico. A viagem até a cidade maior foi longa e cara. O dinheiro tirado de economias guardadas para emergência. O consultório era frio, impessoal, cheio de palavras difíceis. O médico examinou Ana Alice com pressa, fez perguntas íntimas na frente do marido, anotou coisas num papel. No final, disse que seria preciso fazer exames, que custavam dinheiro que eles não tinham. Pode ser ela, pode ser ele, disse o médico, olhando para o marido. Mas o marido não ouviu a segunda parte. Na volta para casa, o silêncio foi pesado. A culpa já tinha dono. Os exames nunca foram feitos, porque o dinheiro acabou e porque, no fundo, ninguém queria descobrir uma resposta que pudesse incomodar. Era mais fácil assumir que o problema era dela. Ana Alice aceitou essa versão porque era a versão que todo mundo repetia. A humilhação pública começava assim, na clínica, quando o médico olhava para ela com pena misturada com julgamento. Continuava no mercado, quando as mulheres perguntavam se ela estava fazendo tudo direitinho. E se aprofundava em casa, quando o marido suspirava toda vez que ela se recusava a aceitar mais uma simpatia ridícula. Todo mundo tinha uma opinião, todo mundo tinha uma solução. Você precisa relaxar. Você pensa demais. Você devia rezar mais. Você devia comer mais, está muito magra. Você devia comer menos, está muito gorda. Os conselhos se contradiziam, mas todos concordavam num ponto. A culpa era dela, e a solução também deveria vir dela. O julgamento coletivo operava assim, distribuindo responsabilidade unilateral. O marido era poupado das perguntas, das sugestões, das simpatias. Ele era visto como vítima de uma esposa defeituosa. E Ana Alice internalizava essa narrativa cada vez mais, até não conseguir separar sua identidade da sua suposta falha.
Com o tempo, as tentativas deixaram de ser esperançosas e passaram a ser desesperadas. Ana Alice tomava qualquer coisa que prometessem, fazia qualquer ritual que sugerissem, aceitava qualquer humilhação que viesse embalada de solução. Já não lembrava mais por que queria um filho, se era por desejo genuíno ou por necessidade de validação. O desespero absoluto confunde essas coisas. Ela acordava pensando nisso, dormia pensando nisso, sonhava com barrigas crescendo e berços vazios. A violência moral tinha se instalado tão fundo que ela já não conseguia imaginar uma vida que não fosse definida por essa ausência. A última tentativa foi a mais dolorosa. Uma conhecida falou de uma mulher poderosa que vivia longe nas grotas e que nunca falhava. Ana Alice foi sozinha, andando por horas sob sol forte. Chegou exausta, encontrou uma velha de olhos turvos que cobrou caro e prometeu muito. O ritual envolveu coisas que ela preferia não lembrar. Na volta, sentiu vergonha pela primeira vez. Não por não conseguir engravidar, mas pelo que estava disposta a fazer para conseguir. Aquela foi a última vez que buscou ajuda externa, não porque tivesse desistido, mas porque não havia mais para onde ir. A esperança, que deveria ser leve, tinha virado peso. Cada mês era um ciclo de expectativa e decepção, de promessa e fracasso. Ana Alice já não sabia se queria um filho ou se queria apenas parar de ser cobrada. A dignidade humana, erodida por anos de tentativas frustradas, mal se sustentava. Ela olhava para outras mulheres com filhos e sentia uma mistura de inveja e tristeza que não sabia nomear. Não odiava aquelas mulheres, odiava a si mesma. E foi nesse estado, exausta, envergonhada, sem defesas, que ela entrou na fase mais cruel da história. Porque quando a esperança mínima ainda insiste em existir, a crueldade costuma se esforçar mais para apagá-la de vez. No começo do casamento, tudo parecia caber dentro da normalidade esperada. Havia carinho, havia planos ditos em voz baixa, havia aquela sensação de que o futuro estava só aguardando a hora certa. O marido, chamado Antônio, nome tão comum quanto o dela, trabalhava duro e voltava cansado, mas ainda encontrava energia para um sorriso, para um afago. A casa era pequena, mas era deles. O colchão era fino, mas cabia aos dois. Ana Alice acordava feliz por ter alguém, por pertencer a algum lugar, por finalmente ser a esposa de, em vez de a filha de. Parecia que a vida tinha finalmente começado, mas o tempo passou. E o silêncio começou a se infiltrar onde antes morava a esperança. As tentativas frustradas de gravidez não vinham com anúncios dramáticos, vinham com meses vazios, calendários riscados e conversas interrompidas. O assunto pairava no ar sem ser tocado, como um móvel incômodo que ninguém quer mover. Antônio parou de perguntar, mas não parou de esperar. A frustração, quando não encontra espaço para ser elaborada, costuma virar culpa. E a culpa, quando mal resolvida, procura alguém para carregar. Ana Alice sentiu o peso sendo transferido, aos poucos, para o seu lado da cama. Os olhares mudaram antes das palavras. Primeiro, a impaciência. Antônio suspirava mais, falava menos, evitava o olhar. Depois, a comparação disfarçada, sempre com exemplos de outras mulheres da comunidade. A Joana já está no terceiro. Ele comentava, como quem não quer nada. A mãe do Zé disse que ela engravidou logo no primeiro mês. Frases que machucam mais que gritos começaram a surgir no cotidiano realista, lançadas como quem não quer ferir, mas fere. Será que é falta de fé? Talvez Deus esteja corrigindo algo. A violência moral raramente começa com agressão direta. Ela se instala na repetição, no tom de voz, no jeito de sair da sala sem dizer boa noite. E a dor silenciosa cresce porque não deixa marcas visíveis. A pressão social crescente fez o resto do trabalho. Perguntas invasivas no culto, comentários atravessados no mercado, conselhos que ninguém pediu.
A sogra, especialmente, tornou-se uma presença constante e corrosiva. Meu filho merece ser pai, dizia ela, como se Ana Alice estivesse negando algo deliberadamente. Na minha época, a gente não tinha essas frescuras. O julgamento coletivo transforma o íntimo em espetáculo, mesmo quando ninguém sobe num palco. Ana Alice passou a se ver como problema, não como pessoa. A dignidade humana, nesses momentos, fica frágil, quase pedindo desculpa por existir. Já vi isso acontecer em relações onde o amor vira contrato e qualquer falha vira quebra de cláusula. O afeto, então, deixa de acolher e passa a vigiar. Antônio não se via como agressor, se via como alguém cobrando o que achava ser direito. Ele tinha feito a parte dele. Casou, trabalhou, sustentou a casa. Esperava que ela fizesse a parte dela, e a parte dela era gerar herdeiros. Esse é o truque mais perigoso do abuso de poder, quando ele se disfarça de dever, quando a opressão veste roupa de expectativa legítima. A humilhação pública ainda não era explícita, mas já ensaiava seus primeiros passos dentro de casa. As noites, que antes eram momento de conexão, viraram território de cobrança velada. O toque perdeu a ternura, ganhou urgência funcional. Ana Alice sentia que seu corpo tinha deixado de ser dela e virado instrumento de um projeto que não estava dando certo. Não havia mais carinho, havia verificação. Não havia mais desejo, havia obrigação. A violência moral mora também nesses detalhes que ninguém vê. Na forma como um abraço pode virar prisão, como um beijo pode virar cobrança. Ela fingia dormir muitas noites, só para evitar mais uma tentativa seguida de mais uma decepção. A cada cobrança, a empatia diminuía, substituída por um senso distorcido de justiça. Antônio começou a beber mais, falar menos, olhar para o horizonte com raiva de algo que não sabia nomear. Não era um homem cruel por natureza, mas a frustração o estava moldando em algo que ele não reconhecia. E Ana Alice, vendo a transformação, culpava a si mesma por isso também. Se eu tivesse conseguido, pensava, se meu corpo funcionasse. A culpa é assim. Ela se expande para ocupar todo o espaço disponível. E quando a vítima acredita que merece a culpa, a violência ganha passe livre. O conflito progressivo avançava sem pedir licença. Pequenas discussões viraram grandes silêncios. Olhares que antes eram de carinho viraram de acusação. A casa que antes era abrigo virou campo minado. Ana Alice andava nas pontas dos pés, media cada palavra, evitava qualquer assunto que pudesse despertar a frustração do marido. Vivia em estado de alerta constante, aquele cansaço que não é do corpo, é da alma. E quanto mais ela tentava agradar, mais parecia errar. Porque em sistemas assim, a vítima nunca consegue fazer o suficiente. Quando o amor vira cobrança, ninguém ganha. Um lado se endurece, o outro se encolhe, e o espaço entre os dois vira terreno fértil para a violência psicológica. Ana Alice começou a carregar um desespero absoluto que não sabia explicar, apenas sentir. Acordava com um peso no peito, dormia com um nó na garganta. Chorava escondida no banheiro com a torneira aberta para abafar o som. Algo dentro dela dizia que aquilo não era normal, mas o mundo ao redor insistia que era. Casamento é assim mesmo, diziam. Homem é assim mesmo, repetiam. É nesse ponto que a história costuma cruzar uma linha perigosa, da qual é difícil voltar. Porque quando a dor deixa de ser privada, ela costuma buscar plateia. A frustração de Antônio precisava de uma válvula de escape, e Ana Alice era o alvo mais acessível. E a comunidade, que tinha acompanhado o drama de longe, estava pronta para assistir e validar o próximo ato. A plateia, quase sempre, aplaude o castigo, especialmente quando a vítima já foi devidamente preparada para parecer culpada. E Ana Alice, sem saber, estava prestes a ser jogada no centro de um espetáculo que não pediu para protagonizar. O que era sussurro virou anúncio.
O marido, já tomado pela lógica do julgamento coletivo, expôs a infertilidade como se revelasse um crime escondido. Aconteceu num domingo, depois do culto, quando o pátio da igreja ainda estava cheio. Antônio falou alto para quem quisesse ouvir que sua mulher era seca, que ele estava sendo castigado por algo que não fez. Não houve cuidado, nem hesitação. Apenas a certeza de que estava fazendo o certo, de que a comunidade estava do lado dele. A injustiça social ganhou corpo naquele instante, porque deixou de ser conversa de bastidor e passou a ser declaração pública. Quando a intimidade de alguém é arrancada à força, a dignidade humana sofre uma fratura difícil de reparar. E o mais cruel, ninguém pareceu surpreso. Era como se todos estivessem apenas esperando autorização para concordar. Cabeças acenaram, olhares se cruzaram, murmúrios confirmaram. Coitado do Antônio, alguém disse. Ele merecia melhor, completou o outro. Analice estava ali, a poucos metros, ouvindo tudo. Sentiu o chão sumir, as pernas fraquejarem, o ar faltar. Quis gritar, quis correr, quis desaparecer, mas ficou parada, paralisada, como acontece quando a dor é grande demais para caber em qualquer reação. O silêncio da comunidade foi ensurdecedor. Não o silêncio de quem discorda, mas o silêncio de quem consente. A comunidade validou o castigo com um silêncio pesado, desses que gritam mais alto que qualquer xingamento. O silêncio da comunidade não foi neutro, foi ativo, conivente, organizado. Alguns desviaram o olhar com falso constrangimento, outros murmuraram orações que pareciam mais acusação que consolo, como se fé pudesse substituir empatia. A violência moral, nesse ponto, já tinha virado método oficial de correção. O sofrimento humano deixou de ser individual e passou a cumprir uma função social, servir de exemplo. Analice era agora uma lição ambulante, um aviso para as outras mulheres. E quando a dor vira lição pública, o erro já não importa, só a punição. A igreja até tentou intervir, mas recuou quando percebeu que contrariar o costume custaria caro demais. O padre, um homem velho que conhecia todo mundo pelo nome, chamou Antônio para uma conversa, mas a conversa durou pouco e o resultado foi nenhum. A situação é delicada, disse o padre depois, quando alguém perguntou. Precisamos rezar por eles. Rezar, como se oração pudesse substituir ação. A mistura entre fé e autoridade mostrou sua face mais frágil. Ninguém quis assumir o papel de anti-herói improvável. Era mais seguro seguir a tradição cruel do que romper com ela. O abuso de poder se espalhou como responsabilidade diluída. Cada um fez um pouco, e assim ninguém se sentiu culpado. A vizinha que fofocou, o comerciante que repetiu, a sogra que incentivou, o padre que se omitiu. Todos tinham participação, mas ninguém tinha culpa total. É assim que sistemas opressores sobrevivem, dividindo a responsabilidade em pedaços tão pequenos que cada um parece insignificante. Já vi situações parecidas, em que instituições preferem preservar a própria imagem a proteger um personagem vulnerável. O resultado quase sempre é o mesmo: a vítima sozinha contra uma estrutura inteira. O castigo físico veio dias depois, organizado com a eficiência de quem planeja uma festa. Ana Alice foi acordada cedo, antes do sol nascer. Antônio disse que ela precisava aprender, que a comunidade tinha decidido, que era para o bem dela. Ela não entendeu de imediato o que aquilo significava. Vestiu a roupa que mandaram, um vestido velho, desbotado, que ela já não usava há anos. Foi levada até o centro da vila, onde um poste de madeira esperava. Havia gente ao redor, mais do que ela esperava. Rostos conhecidos, vizinhos, gente que ela cumprimentava no mercado. Ninguém protestou. Os açoites não foram descritos com exagero, porque a realidade não precisa de espetáculo gráfico para doer. Mas alguns detalhes ficaram gravados para sempre. O som seco do couro contra a pele.
O corpo tenso tentando se preparar para a dor que já sabia que viria. O chão duro sob os pés descalços. O silêncio da plateia entre um golpe e outro. Ana Alice não gritou, não por bravura, mas porque a voz tinha sumido. A emoção crua atravessava quem via, mesmo que fingisse indiferença. Algumas mulheres desviaram o olhar, os homens não. Não era só o corpo sendo ferido, era a identidade sendo desmontada em público. A humilhação pública tem esse efeito perverso. Ela não termina quando o ato acaba. Ela continua reverberando no olhar de quem assistiu, no cochicho de quem comentou, na memória de quem fingiu não ver. Ana Alice seria, daquele dia em diante, aquela que apanhou. Não importava o que fizesse depois, não importava quem se tornasse. Aquele momento a definiria para sempre naquela comunidade. A dignidade humana, uma vez rasgada em público, é difícil de remendar. As cicatrizes do corpo saram, as da alma, nem sempre. Ali, naquele instante, a culpa deixou de ser individual e passou a ser coletiva. Cada pessoa que ficou parada ajudou a empurrá-la mais fundo. Cada silêncio foi um voto a favor do castigo. Cada olhar desviado foi uma permissão concedida. O fundo do poço não é sempre um lugar físico, às vezes é a certeza de que ninguém vai estender a mão. Ana Alice sentiu o desespero absoluto se instalar, não só pela dor física, mas pela compreensão amarga de que estava completamente sozinha. As pessoas que ela conhecia desde sempre tinham se tornado estranhos, dispostos a assisti-la ser destruída. E quando a violência vira espetáculo, ela costuma exigir um encerramento brutal. Depois dos açoites, veio o veredito. Ana Alice seria devolvida. Não para a família, que deixou claro que não a queria, mas para lugar nenhum. Antônio disse que não a aceitaria mais em casa, que ela estava marcada, que preferia viver sozinho a carregar aquela vergonha. A comunidade concordou como concordava com tudo. E assim, ainda com as costas ardendo e a alma dilacerada, Ana Alice foi empurrada para fora do único mundo que conhecia. Só que a história ainda não tinha terminado, porque depois da queda pública vem o abandono. E é nele que algo inesperado começa a se mover. Depois do espetáculo, veio o descarte. Ana Alice foi deixada à beira da estrada, como quem abandona algo que já não serve. Ninguém se ofereceu para levar, ninguém perguntou para onde ela iria. Simplesmente a deixaram ali, no fim da tarde, com a roupa manchada e a alma em pedaços. A noite caiu sem pedir licença, trazendo frio, silêncio e uma solidão quase física. O corpo doía. Cada movimento lembrava os golpes recebidos, mas era a dor silenciosa que mais pesava. Aquela sensação de ter sido arrancada do próprio lugar no mundo, de não pertencer mais a nada nem a ninguém. O sofrimento humano, nesse estágio, já não pede explicação. Ele apenas existe. Ana Alice olhou para a estrada vazia e não soube para que lado ir. Não havia destino, não havia plano, não havia esperança. Apenas o chão de terra sob os pés descalços. Tinham tirado seus sapatos, não sabia por que nem quando, e o céu escurecendo. Ali, no escuro, a injustiça social mostrava sua face mais crua. Quando o sistema termina o castigo, ele se desobriga do cuidado. Você é punido e depois abandonado, como se a punição fosse suficiente, como se não houvesse amanhã para se preocupar. A estrada parecia longa demais, mesmo sem saber para onde levava. Cada passo era uma negociação entre cair e continuar, entre desistir e insistir. O julgamento coletivo ainda ecoava na cabeça, como um coro distante que se recusa a calar. As vozes, os olhares, o silêncio cúmplice, tudo se repetia em loop. Não havia testemunhas, não havia plateia. E ainda assim, a humilhação pública continuava viva por dentro. A dignidade humana, ferida, tentava se manter de pé por puro instinto. Já conversei com pessoas que passaram por rupturas profundas, e quase todas descrevem esse momento da mesma forma. Não é tristeza, é vazio.
O silêncio da comunidade agora era completo. Nenhuma lanterna ao longe, nenhum chamado, nenhum arrependimento tardio. Ninguém veio atrás dela, nem para ajudar, nem para continuar machucando. A violência moral tinha cumprido seu papel e seguido adiante, como se nada tivesse acontecido. Amanhã, a vida da vila continuaria normal. As mulheres fariam comida, os homens iriam para o trabalho, as crianças brincariam. E Ana Alice seria apenas uma história para contar em voz baixa, um aviso para as desobedientes. É nesse ponto que muitos desistem, porque o fundo do poço costuma convencer que não há mais chão abaixo. O desespero absoluto sussurra mentiras convincentes. Ninguém se importa. Não vai melhorar. Ficar aqui é mais fácil do que tentar subir. Ana Alice ouviu essas vozes, sentou na terra fria, encostou as costas numa árvore qualquer e fechou os olhos. Por um momento, longo, assustador, pensou em não abrir mais. Pensou em deixar a noite fazer seu trabalho, em desaparecer como a comunidade claramente queria que ela desaparecesse. Mas existe algo curioso sobre pessoas simples. Elas aprendem cedo a resistir sem alarde. Anos de escassez ensinam que o corpo aguenta mais do que a mente acredita. E foi ali, sentada na terra fria, que uma frase atravessou o pensamento como um fio de luz frágil, mas insistente. Eu não vou morrer aqui. Não era coragem épica, nem discurso motivacional. Era sobrevivência pura, esperança mínima, quase teimosa. Uma voz que vinha não sei de onde, talvez da mãe, talvez da avó, talvez de algum lugar mais fundo, dizendo que desistir era dar razão para quem queria vê-la destruída. A emoção crua desse momento não vem do heroísmo, mas da recusa silenciosa em desaparecer. Ana Alice abriu os olhos, respirou fundo. O ar da noite era frio, cortante, e se forçou a pensar. Não tinha para onde ir, não tinha ninguém esperando, não tinha nada além do que carregava no corpo. Mas tinha uma decisão tomada. Não morreria naquela estrada, não daria esse presente para quem a destruiu. Em situações extremas, não é a fé barulhenta que sustenta, é a decisão íntima de continuar respirando. Pequena, quase invisível, mas decisiva. Esse instante marca uma transição delicada, da dor absoluta para a possibilidade remota de algo diferente. Nada foi resolvido, nada foi perdoado, nada foi explicado. O passado ainda pesava e o futuro seguia completamente indefinido. Mas o movimento havia começado, mesmo que lento e cambaleante. Ana Alice se levantou, sacudiu a poeira da roupa rasgada e deu o primeiro passo. Depois outro, sem saber para onde, mas sabendo que parada não ficaria, porque toda reviravolta inesperada nasce assim, sem anúncio no meio do abandono. Não vem com trilha sonora, não vem com plateia aplaudindo, não vem com certezas. Vem com o pé doendo, o corpo ardendo, o coração aos pedaços, mas ainda batendo. Vem com uma estrada escura que pode levar a qualquer lugar, inclusive a lugar nenhum, mas que pelo menos é uma estrada, não um fim. E enquanto Ana Alice se levantava da estrada e dava seus primeiros passos incertos, alguém, em outro ponto daquele mapa esquecido, seguia sua rotina sem saber que estava prestes a cruzar essa história. Alguém que também carregava cicatrizes, também conhecia o peso do julgamento, também sabia o que era ser descartado. Alguém que, por motivos que nem ele entendia direito, tinha aprendido a não repetir a crueldade que sofreu. Esse alguém estava prestes a mudar o rumo de tudo, não com grandes gestos, mas com a simples escolha de não virar as costas. Pedro vivia à margem da cidade, tanto no mapa quanto na memória das pessoas. Homem simples, de mãos calejadas e poucas palavras, desses que passam despercebidos porque não causam incômodo nem admiração. Seu sítio ficava longe o suficiente para não ser visita, perto o bastante para ser ignorado. Uma casinha de adobe, um terreiro varrido, alguns animais magros, uma égua velha. A vida humilde seguia um ritmo próprio, ditado pelo sol e pelas estações.
cuidar da terra, dos bichos, do silêncio. Quem o via de longe talvez pensasse que era apenas mais um roceiro qualquer. Mas a verdade é que pessoas assim costumam carregar histórias que ninguém se dá ao trabalho de ouvir. Chamavam-no de Pedro, às vezes de Pedro Queimado, apelido que ele fingia não ouvir, mas que doía toda vez. Anos antes tinha sido acusado injustamente de provocar um incêndio numa propriedade vizinha. O fogo destruiu um paiol cheio de milho e alguém precisava ser culpado. Pedro era conveniente, vivia sozinho, não tinha família que o defendesse, não tinha dinheiro para advogado. Nunca provaram nada, mas isso pouco importou. O julgamento coletivo fez o serviço completo, rápido e eficiente. A injustiça social não precisou de sentença formal. Bastou o cochicho certo no ouvido errado. Desde então, Pedro aprendeu a viver com a culpa silenciosa de quem foi condenado sem defesa. As pessoas pararam de cumprimentar, as portas se fecharam, os convites sumiram. Não houve violência física, mas a exclusão foi brutal. Ele virou o incendiário, o perigoso, o estranho que mora longe. Não gritou, não confrontou, não tentou se explicar demais. Tentou uma vez no começo, mas percebeu que ninguém queria ouvir a verdade. Queriam a versão que já tinham escolhido. Então se calou. Apenas se afastou, como quem entende que lutar contra o sistema pode custar mais do que ceder. Esse afastamento não foi covardia, foi sobrevivência. Pedro descobriu cedo que o silêncio, às vezes, é o único abrigo possível quando todas as portas se fecham. Enquanto outros reagiriam com revolta, ele escolheu a rotina como escudo. Acordava antes do sol, trabalhava até o corpo pedir descanso, dormia sem sonhos, era sua forma de manter a dignidade humana intacta, mesmo depois da humilhação pública. O trabalho não o redimia aos olhos dos outros, mas o mantinha de pé aos próprios olhos. E isso, por mais que parecesse pouco, era tudo que tinha. Já conheci pessoas assim, que seguem em frente não porque esqueceram, mas porque aprenderam a carregar a dor sem transformá-la em veneno. Pedro nunca se tornou amargo, embora tivesse todos os motivos. Nunca desejou mal a quem o acusou, embora sonhasse às vezes com justiça. Manteve uma fé estranha, diferente da fé da igreja que o condenou. Uma fé em algo maior, em algum equilíbrio que ele não sabia nomear. Rezava às vezes, sozinho, olhando para o céu. Não pedia nada específico, só agradecia por ainda estar vivo. E talvez fosse isso que o tornasse diferente. Os dias de Pedro eram todos iguais, e ele gostava assim. A previsibilidade era um conforto. Acordar, fazer café, soltar os animais, limpar o terreiro, trabalhar na roça, voltar, cuidar da égua, jantar pouco, dormir. Não havia surpresas. Não havia decepções. O cotidiano realista que outros achariam monótono era para ele um presente. Tinha aprendido a encontrar paz nas pequenas coisas. O canto dos pássaros de manhã, o cheiro da terra molhada, o pelo macio da égua dourada. Eram prazeres simples, mas genuínos. A égua dourada era sua companheira mais fiel, velha, mansa, de pelo amarelado que brilhava no sol da tarde. Pedro a tinha ganhado anos atrás, de um vizinho que ia se mudar e não podia levá-la. Cuidava dela como se cuida de um amigo, com paciência, com carinho, sem esperar retorno. Conversava com ela às vezes, contava coisas que não contava a ninguém. A égua escutava, mastigando capim sem julgar. Era o tipo de companhia que Pedro precisava, presente, mas não invasiva, fiel, mas sem exigências. Por isso, quando o destino começou a cruzar seus passos com os de Ana Alice, não houve surpresa nem curiosidade exagerada. Pedro reconheceu nela algo familiar antes mesmo de saber sua história. Reconheceu o olhar de quem foi esmagado por um abuso de poder que ninguém quis conter. A empatia crescente não nasceu de discursos, mas de identificação silenciosa. Dois personagens vulneráveis, marcados por histórias diferentes, mas feridos pelo mesmo mecanismo.
A mesma comunidade que o tinha descartado tinha acabado de descartar outra pessoa. E isso criava um vínculo estranho, anterior a qualquer palavra. O anti-herói improvável raramente entra em cena com pose de salvador. Não vem montado em cavalo branco. Não faz discursos bonitos, não tem certeza de nada. Ele chega cansado, atento, humano. Pedro não acordou naquela manhã pensando que salvaria alguém. Nem sabia que havia alguém para salvar. Apenas seguiu sua rotina, foi verificar a cerca do pasto e encontrou uma mulher caída na estrada. Poderia ter desviado, poderia ter fingido não ver, poderia ter seguido em frente como tantos outros fariam. Mas não fez nada disso. Pedro não sabia ainda o que faria, nem até onde iria. Também não se via como solução para a dor de ninguém. Mal conseguia resolver a própria. Mas havia algo dentro dele que não aceitava repetir o papel da comunidade que o condenou anos atrás. Não queria ser mais um que vira as costas, mais um que finge não ver, mais um que escolhe a própria conveniência em vez da decência mínima. Talvez fosse isso que o tornasse perigoso para o sistema, a recusa em seguir o script esperado. Porque quando alguém que já foi julgado decide agir diferente, a história costuma mudar de direção. E a próxima cena não viria com discursos, viria com um gesto simples, quase invisível. Pedro perdeu a mãe aos 7 anos, de uma febre que ninguém soube explicar. Lembrava pouco dela, um cheiro de sabão, uma voz cantando baixo, mãos quentes no rosto. O pai, já viúvo, endureceu como madeira exposta ao sol. Não por maldade, mas por não saber outra forma de continuar. Criou Pedro sozinho, com poucas palavras e muito trabalho. Homem não chora, era a única lição repetida. Pedro aprendeu a engolir a tristeza, a transformar saudade em silêncio, a seguir em frente sem olhar para trás. A dignidade humana, para ele, estava ligada a não dar trabalho, a não reclamar, a aguentar calado. Trabalhou desde cedo em tudo que aparecia: roça, cerca, gado, construção. As mãos criaram calos antes dos 15 anos. Não houve escola além do básico. Não houve lazer além do estritamente necessário. A vida era sobreviver, e sobreviver era trabalhar. Pedro não reclamava porque não conhecia outra realidade. Achava que todo mundo vivia assim, que a dureza era universal. Quando o pai morreu, de repente, no meio da lavoura, Pedro tinha 20 e poucos anos e nenhum preparo para ficar sozinho. Mas ficou. Não havia outra opção. Herdou o sítio pequeno, a casa de adobe, as dívidas do pai. Passou anos pagando o que não devia, trabalhando em terra alheia para manter a própria. Viveu apertado, comeu pouco, dormiu mal, mas nunca vendeu a terra. Era a única coisa que conectava ele ao pai, à mãe, a uma história que existia antes dele. O cotidiano realista daqueles anos foi de pura resistência. Um dia de cada vez, uma colheita de cada vez, um problema de cada vez. Não havia tempo para sonhar, só para aguentar. Houve uma mulher, uma vez, chama-se Ana, morava numa fazenda próxima, tinha um sorriso que iluminava o rosto todo. Pedro a cortejou do jeito que sabia, tímido, desajeitado, sincero. Ela pareceu gostar. Falaram em casamento, em filhos, em futuro. Por alguns meses, Pedro se permitiu imaginar uma vida diferente, menos solitária, menos dura. Mas o incêndio aconteceu antes do casamento, e Ana, pressionada pela família, se afastou. "Não posso me casar com um incendiário", disse ela, repetindo as palavras que tinham ensinado. Pedro nunca mais a procurou, e ela nunca mais apareceu. A noite do incêndio estava gravada na memória como uma cicatriz que não fecha. Pedro dormia em casa quando viu o clarão pelo vão da janela. Correu para ajudar, como qualquer vizinho faria. Chegou suado, ofegante, pronto para carregar balde. Mas quando chegou, os olhos já estavam todos nele. "Chegou rápido demais", alguém disse. "Estava acordado essa hora?", perguntou o outro.
A suspeita nasceu ali, naquele instante, e se espalhou como o próprio fogo. Pedro tentou explicar, mas ninguém queria explicações. Queria um culpado. O dono do paiol queimado era um homem rico, de voz grossa e influência larga. Disse que tinha certeza, que Pedro rondava a propriedade, que tinha visto sinais. Não apresentou provas porque não precisava. A palavra dele valia mais que qualquer evidência. O julgamento coletivo não aconteceu no tribunal. Aconteceu no mercado, na igreja, nas conversas de porteira. Pedro virou culpado antes de qualquer investigação. E quando a investigação veio, meses depois, morna, desinteressada, já não importava o resultado. A sentença social já tinha sido dada. Depois da acusação, o mundo de Pedro encolheu. As pessoas atravessavam a rua para não cumprimentar. Os comerciantes atendiam com pressa, sem olhar nos olhos. Os convites para mutirão, para festa, para qualquer coisa pararam de chegar. Ele virou invisível, não da invisibilidade que ignora, mas da que pune. A violência moral estava em cada porta fechada, em cada olhar desviado, em cada silêncio carregado. Pedro aprendeu a viver com isso, mas nunca se acostumou. Há coisas com as quais a gente aprende a conviver, mas que nunca deixam de doer. Passaram-se anos. Pedro envelheceu sozinho, cuidando do sítio, conversando com a égua, esperando não sabia o quê. A amargura tentou se instalar várias vezes, mas ele resistia. Não por virtude, por teimosia. Não queria dar razão a quem o condenou. Não queria se transformar no monstro que inventaram. Manteve-se íntegro por pirraça, por orgulho ferido, por uma fé estranha de que a verdade importa, mesmo quando ninguém quer ouvi-la. Era uma resistência silenciosa, invisível, mas real. Com o tempo, a comunidade meio que esqueceu dele. Não perdoou, só esqueceu. Pedro virou paisagem, algo que sempre esteve ali, que não incomoda nem interessa. Ele preferiu assim. A paz precária do esquecimento era melhor que a dor constante da acusação ativa. Construiu uma rotina que funcionava, uma solidão que não sufocava, uma vida que, se não era feliz, pelo menos era sua. Tinha aprendido a não esperar nada de ninguém, e essa baixa expectativa trazia certo alívio. Na véspera do encontro com Ana Alice, Pedro dormiu cedo e sonhou com fogo. Acordou suado, inquieto, sem saber por quê. Tinha a sensação de que algo estava para acontecer. Dessas sensações que a gente não sabe explicar, mas também não consegue ignorar. Tomou o café mais devagar que o normal. Olhou para o horizonte mais tempo que o necessário. Quando saiu para verificar a cerca, não imaginava que a vida estava prestes a colocar diante dele uma escolha que definiria quem ele realmente era. Pedro a encontrou quase por acaso, se é que esse tipo de encontro pode ser chamado assim. A estrada estava vazia, o céu começava a clarear e o mundo parecia seguir seu curso indiferente. Ela estava encostada numa árvore, encolhida, com a roupa manchada de terra e sangue seco. Por um instante, ele pensou que fosse uma miragem, ou pior, um corpo sem vida. Mas ela se mexeu, levantou o rosto e os olhos se encontraram. Ele não correu, não fez alarde, não chamou atenção, apenas parou. Às vezes, o primeiro ato de coragem isolado é interromper a própria rotina. Diante dele, havia uma personagem vulnerável, marcada pela dor silenciosa e pelo sofrimento humano recente demais para virar palavra. Pedro entendeu, sem precisar perguntar, que aquele não era um momento de explicações. Não houve interrogatório, nem curiosidade disfarçada de cuidado. Ele não quis saber nomes, culpas ou versões. O julgamento coletivo já tinha feito estrago suficiente. Ela não precisava de mais um curioso, exigindo que recontasse a dor. Ele ofereceu água primeiro de um cantil que carregava. Depois um pedaço de pano limpo, depois silêncio. Parece pouco, eu sei, mas em situações extremas, segurança é isso. Alguém que não invade.
A violência moral costuma roubar até o direito de ficar quieto, de processar o que aconteceu, de existir sem ter que se justificar. Devolver esse espaço é um gesto maior do que parece. Ana Alice aceitou a água com mãos trêmulas, bebeu devagar, manteve o olhar no chão. Não disse nada, não agradeceu, não explicou. E Pedro não esperou que dissesse. A empatia crescente nasce justamente quando não se exige nada em troca. Depois de alguns minutos de silêncio compartilhado, Pedro fez o que podia fazer. Ofereceu abrigo, não com palavras grandiosas, mas com uma frase curta, direta. Tenho uma casa, simples, mas tem teto. Você pode descansar, se quiser. Não prometeu solução, não prometeu futuro. Não prometeu nada que não pudesse cumprir. Vida humilde, chão batido, telhado antigo, nada que impressionasse, mas tudo que acolhia. Ana Alice olhou para ele pela primeira vez nos olhos, procurando ameaça, procurando armadilha. Não encontrou. Assentiu com a cabeça sem palavras. Ele não a tocou sem permissão, não a apressou, não fez perguntas sobre o que tinha acontecido. Caminhou na frente devagar, dando tempo para ela acompanhar no ritmo que conseguisse. Vez ou outra olhava para trás, só para confirmar que ela ainda estava ali, que não tinha desistido no meio do caminho. A dignidade humana, naquele instante, começou a se reorganizar em pequenas doses. Não era cura ainda, era apenas a ausência de mais ferimento. E às vezes isso é o primeiro passo necessário. O mais curioso é que Pedro nunca se viu como herói. Talvez porque heróis, na imaginação popular, fazem barulho demais, têm certeza demais, salvam com gestos dramáticos. Ele não tinha certeza de nada. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, não sabia o que viria depois, não sabia se conseguiria ajudar de verdade. Só sabia o que não faria. Não repetiria o silêncio da comunidade que o feriu anos atrás. Não viraria as costas. Não fingiria não ver. O anti-herói improvável age assim, quase sem perceber, movido mais por memória do que por bravura. Pedro se lembrou de como se sentiu quando ninguém estendeu a mão, quando as portas se fecharam, quando a comunidade inteira decidiu que ele não merecia compaixão. Lembrou da solidão que veio depois, do frio das noites sozinho, da fome de justiça nunca saciada. E decidiu que, se não podia mudar o próprio passado, pelo menos não contribuiria para o sofrimento de outra pessoa. A reviravolta inesperada não veio com música de fundo, veio com passos lentos na direção contrária da crueldade. Já vi pessoas se reconstruírem não por grandes discursos, mas por experiências mínimas de respeito. Um teto oferecido sem condição, uma refeição compartilhada sem pergunta, um silêncio que não julga, que não cobra, que não invade. Ana Alice estava recebendo isso, talvez pela primeira vez em muito tempo. Não sabia se podia confiar, não sabia se aquele homem estranho era diferente dos outros. Mas o corpo, exausto, decidiu por ela. Quando alguém não exige nada, o corpo aprende a relaxar de novo, mesmo que a mente ainda desconfie. Enquanto seguiam pela estrada de terra em direção ao sítio, não havia certeza de futuro, apenas um acordo implícito de cuidado mútuo. Ela não sabia se podia confiar. Ele não sabia se estava preparado para as consequências de ter ajudado. Mas algo já havia sido quebrado. O ciclo da indiferença. Pela primeira vez desde o castigo, alguém tinha escolhido não participar da crueldade. Isso por si só já era uma forma de revolução silenciosa. Porque o resgate verdadeiro não começa quando alguém salva, começa quando alguém não machuca. E é nesse espaço frágil, mínimo, quase invisível, que a cura lenta e imperfeita começa a se insinuar. Ana Alice não sabia ainda, mas aquele homem de poucas palavras seria a pessoa mais importante dos próximos capítulos da sua vida. Não porque ele tivesse respostas, mas porque ele tinha a única coisa que ela precisava naquele momento, a disposição de não ser mais um algoz. Os primeiros dias foram de silêncio quase total.
Ana Alice dormiu muito, o corpo cobrando o descanso negado, a mente fugindo da realidade. Pedro preparava comida simples, deixava na porta do quarto improvisado e se afastava. Não forçava conversa, não exigia presença, não pedia explicações. O cotidiano realista do sítio seguia seu ritmo. Os animais precisavam de cuidado, a terra não esperava, e ela, aos poucos, foi saindo do torpor, atraída primeiro pelos sons. O galo de manhã, a égua relinchando, e depois pelo cheiro do café. No sítio de Pedro, o tempo tinha outro peso, outro som. Não havia pressa para melhorar, nem cobrança para sorrir. Rotina simples: varrer o terreiro, alimentar os animais, preparar comida sem conversa. Começou a criar um espaço onde a dor podia existir sem ser julgada. A cura, ali, não vinha como promessa grandiosa, mas como permissão. Permissão para ficar em silêncio, para chorar escondido, para não saber o que sentir. Ana Alice não precisava fingir que estava bem, não precisava agradecer a cada minuto, não precisava ser nada além do que era naquele momento, uma pessoa quebrada tentando juntar os pedaços. A égua dourada tornou-se um ponto de apoio inesperado. Ana Alice a descobriu no terceiro ou quarto dia, quando se arriscou a sair do quarto e explorar o terreiro. A égua a olhou com aquela calma que só animais velhos têm, sem julgamento, sem expectativa. Ana Alice se aproximou devagar, estendeu a mão, sentiu o pelo macio. Nos dias seguintes passou a ir até lá todo dia. Escovava o pelo por horas, respirando no mesmo ritmo do animal. A violência moral não atravessa esse tipo de relação. Ali, o corpo ferido aprendia de novo o que era contato sem ameaça. A dignidade humana se reconstruía em gestos pequenos, quase banais. Pedro observava de longe, sem interferir. Nunca tentou apressar o processo, nunca disse: "Você precisa superar isso", nunca sugeriu que ela deveria estar melhor a essa altura. Já vi terapias inteiras serem substituídas por um tempo por esse tipo de vínculo silencioso, onde ninguém tenta consertar ninguém. Às vezes, a cura começa simplesmente quando paramos de atrapalhar, quando damos espaço, quando não transformamos a dor alheia em projeto pessoal. A primeira conversa real aconteceu quase 2 semanas depois da chegada. Ana Alice estava sentada na varanda, olhando o sol se pôr, quando Pedro se aproximou e sentou a uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por um tempo, até que ela disse, quase num sussurro: "Obrigada." Ele assentiu, sem fazer grande caso. "Não precisa agradecer." Mais silêncio. Depois ela perguntou o nome da égua. Ele respondeu. Ela sorriu, um sorriso pequeno, triste, mas real. Foi a primeira vez que ele a viu sorrir. E foi o suficiente para aquele dia. As conversas entre eles foram crescendo aos poucos, sempre curtas, espaçadas, respeitosas. Pedro nunca comparou dores, nunca tentou ensinar como superar. Ele sabia, por experiência própria, que sofrimento humano não entra em competição. Quando ela contou em pedaços o que tinha acontecido, ele ouviu sem interromper, sem expressar horror exagerado, sem oferecer soluções. Apenas ouviu. "Também passei por algo parecido", disse quando ela terminou. "Não igual, mas parecido. 2 quebrados não se consertam, eles se sustentam." Essa frase, dita por ele naquela noite, resumia o que estava acontecendo ali. Algumas semanas depois, foi a vez de Pedro contar sua história. Não por pressão, não por troca, simplesmente porque o momento pareceu certo. Falou do incêndio, da acusação, do isolamento. Falou de Ana, do casamento que não aconteceu, dos anos sozinho. Ana Alice ouviu com a mesma atenção que ele tinha oferecido. Quando ele terminou, ela não disse "que horror" nem "coitado". Disse apenas: "Você não merecia isso." E Pedro, que tinha passado anos sem ouvir essas palavras de ninguém, sentiu algo apertar no peito. Às vezes, a validação mais simples é a mais poderosa. Havia recaídas, dias ruins, noites longas.
A cura imperfeita inclui retrocessos, e isso não era escondido. Ana Alice ainda acordava com pesadelos, ainda chorava sem aviso, ainda se sentia indigna de estar viva. Pedro ainda se pegava ruminando o passado, ainda sentia raiva em momentos inesperados, ainda carregava a culpa silenciosa de quem foi injustiçado. O fundo do poço não some de uma hora para outra. Ele vira memória, vira cicatriz, vira companheiro indesejado que aparece nos piores momentos. Mas aos poucos, aquela esperança mínima começava a ganhar forma. Não como euforia, não como certeza de final feliz, mas como estabilidade, como a sensação de que talvez o mundo não fosse feito apenas de violência e abuso de poder. Havia exceções, havia pessoas que escolhiam a gentileza. Havia lugares onde era possível respirar sem medo. O sítio de Pedro, com toda a sua simplicidade, tinha se tornado esse lugar. Um refúgio imperfeito, mas real. Nada ali parecia definitivo, e talvez por isso fosse verdadeiro. O sistema que os feriu ainda existia, intacto do lado de fora da porteira. Mas dentro daquele espaço simples, algo resistia. Só que histórias assim nunca ficam escondidas por muito tempo. Quando a paz começa a incomodar quem vive da ordem antiga, o passado costuma bater à porta sem pedir licença. E a tranquilidade recém-conquistada logo seria colocada à prova, exigindo uma escolha que nenhum dos dois queria fazer. A cidade descobriu onde ela estava, como sempre acontece nesses lugares. Não por anúncio oficial, mas por boato bem colocado. Alguém viu Pedro no mercado comprando mais comida que o normal. Alguém comentou que tinha fumaça saindo da chaminé em horários diferentes. Alguém concluiu que ele não estava mais sozinho. O julgamento coletivo, que nunca dorme de verdade, apenas esperava um novo motivo para acordar. E quando a notícia de que a mulher do Antônio estava vivendo com o incendiário se espalhou, foi como jogar gasolina em brasa adormecida. A injustiça social voltou a se mover, lenta e segura de si. Para o sistema, Ana Alice não tinha ido longe demais, tinha ido longe errado. Fugir era uma coisa, se refugiar com outro homem, especialmente um homem marcado, era afronta, era desafio. Era a prova de que ela não tinha aprendido a lição. E quando a comunidade decide que alguém fugiu do papel que lhe foi imposto, o retorno forçado vira correção moral. Não bastava tê-la punido uma vez. Era preciso garantir que a punição não fosse desmoralizada. Antônio apareceu numa tarde de quinta-feira, com o rosto fechado e a postura de quem veio cobrar dívida. Não veio sozinho. Trouxe 2 primos, homens grandes que ficaram parados ao lado do carro como ameaça silenciosa. Pedro os viu chegar da varanda, sentiu o estômago apertar, mas não se moveu. Ana Alice estava dentro de casa e ele fez sinal para ela ficar. Não havia como evitar aquela conversa, mas ele podia pelo menos controlar onde ela aconteceria. O marido falou com palavras duras e certezas prontas. Não pedia conversa, exigia retorno. Ela é minha mulher, disse, como se isso explicasse tudo. Você não tem direito de ficar com o que é dos outros. Falava em honra, em ordem, em tradição cruel, como se repetisse um roteiro ensaiado há gerações. A violência moral estava toda ali, condensada num discurso que parecia legítimo aos ouvidos errados. Não houve pedido de desculpas pelo castigo, nem reconhecimento da dor que ele mesmo tinha causado. Apenas cobrança. O sofrimento humano, mais uma vez, era tratado como desvio a ser corrigido, não como ferida a ser cuidada. Pedro ouviu tudo em silêncio, como sempre fez diante de acusações. Mas por dentro, algo se movia diferente. Ele sabia exatamente como terminava aquela história, se ninguém se colocasse no caminho. Sabia que Ana Alice seria levada de volta, que sofreria mais, que talvez não sobrevivesse à próxima punição. A empatia crescente, construída em dias simples de convivência, agora cobrava posicionamento.
Pela primeira vez desde a acusação injusta do passado, ele se via diante da mesma escolha: se calar para sobreviver ou falar para proteger. O abuso de poder raramente se apresenta como violência explícita. Quase sempre vem disfarçado de direito adquirido, de tradição, de ordem natural. Antônio não se via como agressor voltando para buscar sua vítima. Via-se como marido legítimo, reclamando o que era seu. Essa é a perversidade do sistema. Ele convence até os perpetradores de que estão certos e convence as testemunhas de que não intervir é respeito, não covardia. O conflito progressivo apertou o ar do lugar. Os primos de Antônio deram um passo à frente, demonstrando que a conversa podia virar outra coisa se necessário. Pedro entendeu que qualquer decisão teria custo. O silêncio seguro significava devolver Ana Alice ao ciclo da humilhação pública. A justiça perigosa significava desafiar a comunidade inteira, reacender suspeitas, reabrir feridas antigas. Não havia saída limpa, nem heróica, apenas caminhos difíceis. Já vi pessoas travarem nesse ponto da vida, paralisadas pelo medo de perder o pouco que conquistaram. O instinto de autopreservação grita para ficar quieto, para não se meter, para deixar cada um resolver seus problemas. Mas também vi outras perceberem que certas perdas são, na verdade, libertação. Que viver com a consciência pesada é pior que viver com a reputação destruída. Que existem momentos em que o silêncio não é prudência, é cumplicidade. Enquanto a noite caía de novo sobre o sítio, a escolha deixava de ser teórica. O passado voltava para cobrar, exigindo repetição. Antônio esperava uma resposta, os primos esperavam um sinal. Ana Alice, lá dentro, esperava saber se tinha encontrado abrigo de verdade ou apenas uma pausa antes da próxima queda. Pedro olhou para o horizonte, respirou fundo e sentiu algo se decidir por dentro. Não era coragem, era recusa. Recusa em ser mais um que fecha os olhos, mais um que deixa acontecer. Mas toda a história muda quando alguém decide não obedecer o roteiro esperado. Pedro ainda não tinha dito nada, nem dado um passo visível. Ainda assim, o gesto já começava a se formar por dentro, como água que encontra rachadura na pedra. Porque às vezes, a maior reviravolta inesperada acontece antes da ação, no momento exato em que alguém decide que não vai mais colaborar com a crueldade. E quando essa decisão é tomada, o resto é consequência. O silêncio durou tempo suficiente para todo mundo perceber que algo tinha mudado. Pedro olhou Antônio nos olhos, talvez pela primeira vez desde que ele tinha chegado, e disse, com voz firme, mas sem gritar: "Ela não vai." 3 palavras, simples, diretas, sem espaço para negociação. Antônio franziu a testa, incrédulo. Os primos trocaram olhares. Ninguém esperava resistência, muito menos vinda de Pedro, o incendiário. O homem que todo mundo achava que não tinha moral para defender ninguém. "Você não tem esse direito", disse Antônio, dando um passo à frente. "Ela é minha mulher, casada na igreja, registrada em cartório. Você vai me impedir?" A voz dele subia, a raiva vazando pelas frestas do autocontrole. Pedro não recuou. "Ela não quer ir, e eu não vou deixar vocês levarem ela à força." A frase era simples, mas carregava um desafio que ia além daquele momento. Era um desafio ao sistema inteiro. A tradição cruel que permitia que maridos tratassem esposas como propriedade. Os primos avançaram, mas Pedro não se moveu. Tinha um facão na cintura, ferramenta de trabalho, não arma, e a mão descansava perto dele, não como ameaça, mas como aviso. Não queria briga, mas não fugiria de uma se viesse. O ar estava pesado, carregado daquela eletricidade que precede tempestades. Antônio hesitou. Esperava encontrar um homem covarde, disposto a entregar a mulher para evitar problemas. Encontrou outra coisa. Foi nesse momento que Ana Alice apareceu na porta. Ninguém a chamou, ninguém esperava. Ela simplesmente saiu de pé, olhando para o marido pela primeira vez desde o castigo.
O rosto estava mais magro, os olhos mais fundos, mas havia algo diferente ali. Não era a mulher que ele tinha deixado na estrada. Eu não vou voltar, ela disse. A voz tremeu, mas não falhou. Você pode me arrastar, mas eu vou fugir de novo, quantas vezes for preciso. Antônio abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Talvez fosse a primeira vez que ouvia ela falar assim. Talvez fosse o choque de ver que a mulher que ele achava ter quebrado ainda estava inteira. O julgamento coletivo funciona melhor quando a vítima aceita o papel de vítima. Quando ela se recusa, o sistema trava. Os primos olharam para Antônio esperando ordem. Ele não deu nenhuma. A cidade inteira sabe, disse Antônio finalmente, tentando recuperar o controle. Sabe que você está aqui, vivendo em pecado com esse incendiário. Você acha que vai ter paz? Acha que vão deixar vocês em paz? Era uma ameaça, mas também era verdade. A comunidade não perdoaria. A violência moral continuaria de outras formas. Pedro sabia disso. Ana Alice também. Mas havia uma diferença entre enfrentar a hostilidade de fora e viver sob a tirania de dentro. Que falem, disse Pedro. Já falam há anos. Não morri disso. Olhou para Ana Alice, depois de volta para Antônio. Ela fez a escolha dela. Você pode não gostar, a cidade pode não gostar, mas é a escolha dela, e eu vou respeitar. Havia uma dignidade quieta naquelas palavras, uma força que não vinha do físico. Era a força de quem já perdeu tudo e descobriu que ainda tinha algo, a própria integridade. O confronto não terminou com briga, terminou com Antônio recuando, os olhos cheios de uma raiva que não encontrou saída. Isso não acaba aqui, ele disse apontando o dedo. Vocês vão se arrepender. Subiu no carro, os primos atrás. O motor rugiu, a poeira subiu e eles foram embora. Pedro e Ana Alice ficaram parados, lado a lado, vendo o carro sumir na estrada. O silêncio que veio depois era diferente do anterior. Era um silêncio de alívio, mas também de consciência de que a guerra não tinha acabado, só mudado de fase. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. A adrenalina demorou a baixar. Os pensamentos não paravam. Ana Alice se pegou chorando de novo, mas era um choro diferente, não de desespero, de processamento. Tinha dito o que precisava dizer. Tinha ficado de pé quando achava que não conseguiria mais. Pedro, na varanda, olhava para o céu estrelado e se perguntava o que viria agora. Sabia que haveria consequências, mas, pela primeira vez em muitos anos, não se arrependia de nada. Não foi uma vitória perfeita, porque vitórias perfeitas não existem fora das histórias inventadas. Foi uma vitória precária, parcial, cheia de pontas soltas. Antônio voltaria a incomodar, a cidade continuaria hostil, o futuro permanecia incerto. Mas algo tinha mudado de forma irreversível. Ana Alice tinha recuperado a própria voz. Pedro tinha provado para si mesmo que era capaz de agir diferente. E os dois juntos tinham mostrado que o sistema, por mais sólido que pareça, pode ser rachado por um único ato de desobediência. Meses se passaram. O sítio de Pedro continuava o mesmo. A casa de adobe, o terreiro varrido, a égua dourada envelhecendo devagar. Mas havia diferenças sutis para quem olhasse com atenção. Flores novas plantadas perto da porta, cortinas nas janelas, 2 lugares postos na mesa. Ana Alice tinha ficado, e aquela presença transformava o espaço de formas pequenas, mas significativas. Não era mais a casa de um homem sozinho. Era um lar de 2 pessoas aprendendo a viver juntas. A rotina se ajustou para caber os dois. Ela ajudava com os animais, ele ensinava coisas sobre a terra. Dividiam tarefas sem discutir muito, numa sintonia construída de silêncios e pequenos gestos. Não era um romance de novela. Havia dias difíceis, irritações bobas, momentos de solidão mesmo estando junto. Mas havia também algo raro, respeito.
Cada um reconhecia as feridas do outro sem tentar curá-las à força. Cada um dava espaço para o outro ser imperfeito. A cidade nunca perdoou, como esperado. Quando Pedro ia ao mercado, os olhares continuavam atravessados. As conversas paravam. O atendimento era rápido e frio. Quando Ana Alice arriscou ir junto uma vez, ouviu comentários que doeram, mas não a derrubaram. Vivendo com um incendiário, largou o marido direito por aquele lá, sem vergonha. Ela apertou a mão de Pedro e não respondeu. Algumas batalhas não valem a energia. Voltar para casa em paz valia mais que qualquer revidar. Antônio não voltou, pelo menos não pessoalmente. Mandou recados por conhecidos, tentou pressionar através do padre, ameaçou ir à justiça. Mas na prática, nada aconteceu. Talvez porque ir à justiça exporia coisas que ele preferia esconder. Talvez porque, no fundo, ele não queria ela de volta. Queria apenas que ela não fosse feliz sem ele. Quando percebeu que não conseguiria nem isso, parece que desistiu. Ana Alice soube, meses depois, que ele tinha arranjado outra. Não sentiu nada além de alívio. Ana Alice nunca perdoou. Não no sentido bonito que as histórias ensinam. Não houve momento de iluminação onde a raiva sumiu e a paz se instalou. Ela aprendeu a conviver com as lembranças, a não deixar que elas comandassem todos os dias, a encontrar razões para continuar. Mas o perdão, aquele sentimento completo de está tudo bem, nunca chegou. E ela fez as pazes com isso. Às vezes, a cura não inclui perdão. Às vezes inclui apenas seguir em frente, apesar de... Pedro também carregava seu passado, mas de forma diferente agora. A presença de Ana Alice tinha dado outro sentido à solidão dos anos anteriores. Como se todo aquele sofrimento tivesse servido para prepará-lo para esse momento, para essa companhia. Ele não acreditava em destino, mas acreditava em escolhas. E a escolha de não virar as costas naquele dia na estrada tinha sido a melhor que já fizera. Não porque o tornou herói, mas porque o tornou quem ele queria ser. Conversaram uma noite sobre futuro. Não em termos grandiosos, mas práticos. Talvez melhorar a casa, talvez aumentar o rebanho. Talvez, quem sabe, adotar uma criança um dia. Dessas que também foram descartadas pelo sistema. Eram planos tentados, cheios de talvez e quem sabe, mas eram planos. E o simples fato de conseguir planejar já era uma vitória sobre tudo que tinham enfrentado. Quando você passa pelo fundo do poço, qualquer horizonte já é conquista. A égua dourada morreu no inverno seguinte, de velhice, sem sofrimento. Pedro chorou pela primeira vez em anos. Um choro que era por ela, mas também por tudo mais. Ana Alice ficou ao lado, em silêncio, segurando a mão dele. Enterraram a égua no pasto, debaixo de uma árvore que ela gostava de ficar. Era uma perda pequena no esquema das coisas, mas simbolizava algo. A vida segue, as coisas mudam, e a gente sobrevive às mudanças. Numa manhã qualquer, meses depois de tudo, Ana Alice acordou cedo, acendeu o fogão, preparou o café. Quando Pedro apareceu, ainda sonolento, ela ofereceu uma xícara e um sorriso. Não era felicidade completa, não era final de conto de fadas. Era algo mais real, e por isso mais bonito. Era possibilidade. Era a prova de que, mesmo depois de tudo, ainda dava para acordar sem medo. Ainda dava para imaginar amanhã. Ainda dava para encontrar um pouco de paz. A história não teve final bonito amarrado com um laço. As cicatrizes permaneceram. As memórias dolorosas continuaram visitando em noites ruins. A comunidade nunca se arrependeu. Mas havia recomeço. Havia 2 pessoas que escolheram a gentileza quando o mais fácil seria a crueldade. Havia um sítio simples, onde a dignidade humana encontrou abrigo. E havia a prova silenciosa de que sistemas opressores, por mais fortes que pareçam, podem ser desafiados por quem se recusa a participar. Não é uma revolução épica. É só uma vida seguindo, imperfeita, mas própria. E às vezes isso é o bastante.
Histórias como essa incomodam porque obrigam a gente a olhar para si mesmo. Não é confortável reconhecer que a crueldade não precisa de monstros. Precisa apenas de pessoas comuns que escolhem o silêncio, que preferem não se envolver, que transformam omissão em virtude. Quantas vezes você já viu uma injustiça e preferiu o silêncio por parecer mais seguro? Quantas vezes chamou crueldade de tradição ou correção de cuidado, só para não enfrentar o peso de agir? A verdade é que sistemas injustos só continuam existindo porque pessoas comuns colaboram, às vezes sem perceber, às vezes sabendo, mas preferindo não pensar. Cada olhar desviado é um voto a favor do abuso. Cada "não é da minha conta" é uma permissão concedida. Cada vez que repetimos "sempre foi assim", sem questionar, estamos construindo o próximo castigo, a próxima humilhação, a próxima vítima. Mas também é verdade que basta um ato de coragem isolado para quebrar um ciclo inteiro de violência moral. Pedro era um homem comum, ferido pelo mesmo sistema que feriu Analice. Não tinha superpoderes, não tinha recursos, não tinha garantia de que daria certo. Tinha apenas a recusa de ser mais um que vira as costas. E essa recusa, simples, silenciosa, quase invisível, mudou 2 vidas inteiras. Talvez você não viva no interior, talvez nunca tenha presenciado algo tão extremo, mas o princípio é o mesmo em qualquer lugar, em qualquer contexto. Sempre existe alguém sendo julgado, humilhado ou descartado perto de você. No trabalho, na escola, na família, na rua. A violência nem sempre vem com açoites, vem com piadas repetidas, exclusão sistemática, silêncios que machucam. A pergunta que fica é simples e desconfortável. Quando esse momento chegar, e ele vai chegar, você vai repetir o silêncio da comunidade ou vai escolher ser a pessoa que interrompe a crueldade? Não precisa ser herói. Não precisa fazer discurso. Às vezes, basta não participar. Às vezes, basta oferecer abrigo, mesmo que seja só presença. Pense nisso. Reflita sobre o papel que você tem desempenhado na sua própria história e na dos outros. Porque mudar o mundo começa quase sempre com escolhas pequenas e silenciosas, dessas que ninguém vê, mas que fazem toda a diferença para quem está no fundo do poço esperando alguém estender a mão. Se essa história te tocou, é porque em algum momento você já se sentiu julgado, silenciado ou ignorado como Ana Alice. Ou talvez você se reconheça em Pedro, alguém que carrega feridas próprias, mas ainda encontra força para não repetir a crueldade que sofreu. Ou talvez, sendo honesto consigo mesmo, você se reconheça no silêncio da comunidade e essa história tenha despertado algo incômodo que precisa ser olhado. Aqui, a gente conta histórias que revelam o lado oculto da crueldade humana, mas também mostram como um único ato de coragem pode mudar tudo. Histórias de pessoas comuns fazendo escolhas extraordinárias. Histórias que incomodam, mas que também inspiram. Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que talvez esteja passando por algo parecido. Alguém que precisa lembrar que ainda existem pessoas capazes de fazer o certo, mesmo quando ninguém mais faz. Ou alguém que precisa desse empurrão para se tornar essa pessoa. A gente se vê no próximo